vamos dar prosseguimento à nossa sessão de lei de conservação. Quem vai falar agora é o professor César Eskenazi, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai falar sobre lax admissibility regions in the wave manifold for quadratic systems of two conservation law. Ou seja, está escrito aí em cima. Antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de falar. Bom, então nós vamos começar a falar dessa... na verdade, uma continuação do que o Fred acabou de falar aqui. Fred, na verdade, me ajudou bastante pelo tempo que eu tinha para introduzir tudo. O Fred, tendo introduzido todos aqueles conceitos, me ajudou bastante. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho de soluções de Riemann na variedade de ondas. Depois eu vou falar essas coordenadas nas variedades de ondas, as coordenadas que o Fred utilizou tem alguns inconvenientes, tá? Para a gente trabalhar na variedade de ondas. E aí eu vou falar um pouquinho da sônica linha, característica e curva de Orgolho-Ovo. Vou voltar a falar um pouquinho dessas superfícies na variedade de ondas, rapidamente. E depois eu vou apresentar uma decomposição da variedade de ondas. Como é que essas superfícies sônica linha e características decompõem a variedade de onda. Tá? Então, os nossos primeiros estudos de curva de Orgolho-Ovo, rarefação e composta no contexto de variedade de ondas, não levaram em consideração as questões de admissibilidade e de outros tipos. Embora a gente tenha estudado, o Fred tenha estudado as curvas de inflexão, nós dois, num trabalho conjunto, fizemos um estudo da sônica, que ele apresentou aqui, da sônica linha, que ele apresentou ainda há pouco, tá? Mas não levamos em consideração essa questão de admissibilidade. Porém, quando a gente, para construir soluções de Riemann, tá? Na variedade de ondas, num trabalho em conjunto que o Fred até apresentou aqui, de 2010, em conjunto com Dan, Fred e Arthur, tá? Esse trabalho a gente teve que estender para a variedade de ondas os conceitos de admissibilidade e até mesmo de construção das curvas de onda, que não tinha nada feito na variedade de ondas. Então, nesse trabalho, a gente faz esse tipo de coisa, e a ideia foi, para construir as soluções de Riemann na variedade de ondas, foi estender para a variedade de ondas a ideia de solução do Liu. Ou seja, de você fazer a interseção de duas curvas, uma de onda, que a gente chama de onda para frente, com duas ondas reversas, para trás. Tá? Quer dizer, que é aquele conceito de você encontrar, ter um espaço, um estado intermediário, constante, e aí você faz... Essa foi a ideia que a gente levou lá para cima. Tá? Para fazer isso, então, que nem o Fred falou, a gente teve que, os critérios de admissibilidade de Liu, tá? E introduzimos o conceito de uma onda de choque local e duas ondas de choque, e dois choques reverso local. Tá? Essa local a gente fala porque, como o Fred disse, nesse trabalho a gente não considerou os choques que estavam saindo da sônica linha e sônica. A gente só considerou os choques começando na característica. Tá? Esse trabalho é local porque a gente só considerou choques começando na característica lenta. Então, nós levamos para lá para cima esse critério e também introduzimos o critério, as curvas de onda, para construir as curvas de onda associadas ao L e o R, tivemos que estender para a variedade de ondas o conceito de rarefação, composta, tudo local, 2 rarefação para trás e 2 rarefação e 2 composta também para trás. Tá? E aí a variedade de ondas que nós construímos, fazendo com esse... as curvas de onda que nós construímos desse jeito, elas são tais que, nas transições de uma para outra, elas são só contínuas, elas não são diferenciáveis. Elas ficam contínuas só. Esse era um
dos problemas que nós tínhamos para aplicar na solução. Então, nas transições, elas eram só contínuas. E quando a gente projeta, a projeção dessas curvas de onda, elas caem, os casos que a gente considerou, a gente diminuiu bastante os casos do Liu, tá? Mas a projeção delas no espaço de estado normal são as curvas, elas coincidem com as curvas de onda definidas por Liu. Tá? E aí, para fazer a solução, a dificuldade que nós temos é que você está num ambiente de dimensão 3, você estava num ambiente de dimensão 3 e tinha que fazer a interseção de uma onda, de uma curva de onda com uma outra curva de onda. Tá certo? Então, isso em geral vai passar uma por cima da outra. Tá? Então, nós tínhamos essa dificuldade a superar. Então, para superar essa dificuldade, o que a gente fez foi o seguinte. Vou pegar aqui só para ter uma ideia. Suponha que aqui você tinha uma choque 1, aqui você tinha uma rarefação 1. O que nós fizemos foi o seguinte. Nós pegamos por cada ponto dessa curva de onda, a gente pega a Rugoniot-linha passando por esse ponto. Tá? Essa aqui é a Rugoniot-linha. Tá? E o que a gente fazia era o seguinte, quer dizer, essa Rugoniot-linha está... E o que a gente fazia era o seguinte, fazia agora a interseção da onda para trás, duas curvas de onda para trás, até ela, se ela tivesse interseção aqui, o que a gente faz, a gente para aqui, esse aqui a gente chama de P2, desce por essa Rugoniot-linha e bate aqui nesse ponto P1, e aí a gente sabe em que local da curva de onda 1 ela bateu, e aí a gente tem a construção das curvas as soluções de Riemann tradicionais, que quando projetadas no espaço, de estados, coincidem com as projeções, porque no espaço de estado, o linha V', né? Porque isso aqui é constante. O linha V' em cima da Rugoniot-linha é constante, então ela chapa toda num ponto, quando você projeta isso aqui. Tá? E a condição que a gente tinha aqui é que o S do ponto P1 tem que ser menor, esse S é a velocidade, no ponto P1 tem que ser menor, que é a condição para que isso aqui aconteça. Tá? Ou não sei se é o contrário, mas... Não, acho que está certo, é isso mesmo. Tá? Então, essa era a condição que a gente tinha, quer dizer, a primeira coisa que a gente tinha que olhar era se isso aqui estava satisfeito. Tá? E... Só o local que a gente fazia, uma coisa interessante é que essa superfície aqui, é uma superfície bidimensional dentro da M3, a superfície é diferenciável. Embora a curva base dela não seja diferenciável nas transições, a superfície nas transições é diferenciável. Tá? Porque a gente mostrou que a superfície nas transições ela é uma superfície diferenciável, ela não tem bicos, ela cola suavemente ali nessa região aqui. Tá? Em cada transição ela é uma superfície. Então esse foi o ponto interessante, quer dizer, que ajudou bastante, foi fundamental para a gente poder construir a nossa solução. A outra vantagem desse processo é que, como essas interseções estão ocorrendo num ambiente de dimensão 3, se a interseção for transversal, tá? Então, numa vizinhança, ela vai continuar sendo transversal. E isso garante que a gente tenha estabilidade estrutural das soluções por perturbações dos dados que a gente tem. Ok? Então, essa, quer dizer... A solução que nós obtivemos na verdade, uma solução que é estruturalmente estável. Tá? Ela tem estabilidade estrutural. Bom, falar um pouquinho de... as coordenadas que a gente usou, eu estou colocando ali o til, vetil, x e z, que a gente vinha usando nos trabalhos anteriores, tá?
eram essas aí. Para o caso de problema de Riemann quadrático, que é o caso que a gente está considerando aqui, a variedade de ondas, que é aquela G que o Fred colocou aqui ainda há pouco, se escreve dessa forma aí. Tá? Ela se escreve dessa forma aí, e o que a gente vê é o seguinte, é que para você, aqui não aparece o X explicitamente, o que você consegue fazer aqui é que a gente viu, que nem o Fred falou aqui ainda há pouco, o Z igual a zero é uma bifurcação secundária. Tá? É uma bifurcação secundária do problema de Riemann que a gente está estudando. Então, você tem um problema de, na hora que você vai olhar as soluções na variedade de ondas, você tem o problema da bifurcação secundária, que é onde você tem, a curva se quebra em duas. Né? A curva de Ogonio fica com duas componentes ali, que é aquela que o Fred mostrou, que ela fica quebrada de você olhar ali. Então, o que a gente fez, para fugir um pouquinho disso, foi considerar agora essas coordenadas. Tá? Vamos considerar Z igual a 1 sobre Z, ou seja, vamos pegar o Z igual a zero e vamos jogar para o infinito, tá? Mas para você jogar o Z igual a zero para o infinito, como o Y é ZX, tá? Você tem que, para olhar no Z pequeno igual a zero, você tem que olhar para a variável Y, tá? Então você tem que considerar o Y. E o problema que nós tínhamos era o seguinte, com a G, com essas duas coordenadas e a G lá, o que você faz é quando você tira o valor de uma das variáveis ali em função do Z, tá? Você deixa de estar definido, por exemplo, se você tira o U deixa de estar definido no Z igual a zero também. Então nós tínhamos esse problema de uma das variáveis, ela vai deixar de estar definida em algum lugar. Então o que a gente fez foi o seguinte, observe que para cada Z fixo, tanto o Z pequeno quanto o Z grande, tá? A G é uma superfície regrada, ou seja, ela fica linear, para fixar do Z, ela fica linear em U e V. Tá? Ela fica linear lá, desculpa, ela fica linear no U e no V, fixado Z. Tá? Então, o que a gente fez foi o seguinte, vamos procurar usar essas regras, tá? Para poder introduzir uma nova variável. Tá? E para fazer isso, o que a gente fez foi o seguinte, a partir daquela curva de coincidência, que é a curva de coincidência onde a choque, a Rugoniot e a Rugoniot-linha ficam tangentes à superfície característica, tá? Então, a partir da coincidência, a gente introduziu, vamos pegar a reta, vamos pegar essas regras, tá? As réguas, né? Vamos pegar as réguas e vamos usar mais na direção da tangente. Tá? O vetor diretor da régua, que a gente está pegando agora, de cada uma daquelas réguas, é tangente. Está na direção ortogonal ao vetor tangente. E o T varia de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, o que a gente fez foi que você tinha, para T igual a zero, quando o T for zero, eu estou em cima da coincidência. Essa aqui é a coincidência para o Z pequeno. Tá? E aí, o que acontece? Você tem a coincidência aqui e você tem... Nós estamos olhando para o T variando de menos infinito a mais infinito com essas retas sendo perpendicular à direção tangente à curva de coincidência. Tá? Bom, então, o que a gente fez foi o seguinte, nós jogamos tudo para lá, para o infinito, tá certo? Quer dizer, a bifurcação secundária foi para o infinito, e agora nós temos perdemos a inconveniente de ter uma das coordenadas deixando de estar definida, agora todas elas estão definidas para todos os valores de menos infinito a mais infinito. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho da sônica e da sônica linha. O Fred apresentou aqui, eu devia ter pego um pedaço da palestra do Fred aqui, mas
ele apresentou aqui que a sônica e a sônica linha, no fundo, o resultado que o Fred apresentou aqui foi que, na variedade de ondas, as fronteiras de região de admissibilidade são a superfície sônica, a superfície sônica linha e a característica, tá? Porque é de onde você pega as 3 desigualdades que ele considerou, é a partir daqueles pontos. Quando você tem uma daquelas desigualdades é violada, você deixa de valer, de ter deixar de ser choque, tá? Então é importante saber como funcionam a sônica linha e a característica, como é que elas dividem a variedade de ondas, tá? Então o que a gente fez foi o seguinte: primeiro a gente pegou para o caso 4. Eu considerei o B1 igual a 1.2, B2 igual a 0, C igual a menos 0,2. Na verdade, essa superfície aqui, essa figura, ela deveria ser com B1 igual a 19, que foi os casos que o Fred apresentou. Mas eu botei aqui porque ela fica mais certinha com B1 menor. Tá? Então, o que a gente vê é o seguinte: essa superfície azul, mais escuro aqui, é a sônica, é a superfície sônica. Tá? A superfície, um azul mais clarinho, é a superfície sônica linha. E esse plano branco aqui, que é o plano Y igual a 0, tá? Que é a característica que para o Fred tinha dito que era o X interseção com a variedade, você lembra? Então aqui essa aqui é a superfície Y igual a 0. E ela divide em 7 pedaços a parte de cima e 7 a de baixo. Olha aqui, uma região, 2 é essa aqui no meio, 3, 4 é essa toda aqui, 5, 6, 7. Com 7 de baixo são 14, ela divide, então, essas duas superfícies ali no 0, ela dividem a M3 em 14 regiões. Tá? Então, são 14 regiões que deveríamos olhar e que depois a gente vai... qual a ligação desse trabalho com o trabalho do Fred, que o Fred acabou de apresentar aqui? A ligação desse trabalho com o trabalho que o Fred acabou de apresentar aqui é que a gente vai ter que... aquele trabalho vai nos inspirar a trazer as partes importantes para a variedade de ondas. Trazer as curvas importantes para a variedade de ondas. Tá? Eu vou voltar aqui ao trabalho do Fred. Primeiro eu vou fazer o seguinte: nós pegamos aqui, essa curva aqui é a curva de coincidência, ou seja, é a curva onde as curvas de choque que passam por pontos dessa superfície, dessa curva aqui, elas ficam tangentes à superfície sônica. Tá? E o que nós conseguimos foi o seguinte, quer dizer, nós temos uma visão dessa superfície, como é que fica a superfície, tá? Formada pelas Lugoniot que são tangentes à sônica. É uma superfície desse tipo aí, tá? E eu tenho uma outra visão dela, que aqui aparece, aparece exatamente o Ezinho ao contrário, tá ok? O laço aparece aqui. Uma outra parte importante, voltando aqui, tá? É o tri, né? Eu não tenho aqui, mas aquela partezinha da elipse verde, ou é essa parte, ou é essa parte aqui, ó. Mas essa curva aqui também é importante. Essa curva aqui, no trabalho que eu tenho com o Fred de 2002, nós chamamos de dobra sônica. Na verdade, ela deveria ser dobra sônica linha, né? Porque a dobra sônica deveria ser essa aqui, que é onde que fica aqui fica tangente à sônica, mas a gente chamou, ela está aqui, ó, essa curva dobra sônica, aqui eu tenho a interseção dessa curva com a sônica linha. Essa superfície vermelha aqui é a sônica linha, a curva de interseção da superfície formada por curvas de choque que passam por aquele pedaço, pela elipse, e que batem na sônica, onde elas ficam tangentes na sônica linha. Essa curva branca, ela entra aqui, isso aqui tem uma viradinha aqui por dentro, ela entra por aqui por cima lá,
faz aqui e sai aqui, nesse branquinho aqui. Tá? Então, essa aqui é uma outra curva importante que a gente vai ter que trazer, porque a gente sabe que a partir daqui, ela vem cortando um determinado número de vezes, fica tangente e deixa de cortar dali para frente. Tá? Então, essa é uma curva importante também para a gente olhar. E, finalmente, eu vou mostrar eu peguei numa região, peguei um ponto, eu não consegui pegar o ponto aqui, que era onde o Fred disse que tinha a sônica para a sônica linha, que a curva de choque começava na sônica linha, o arco de choque começa na sônica linha e para na sônica. Ficou muito pequeno, não deu para destacar nada. Então eu resolvi pegar num trecho aqui, que nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, tá? Eu peguei uma curva de choque que passa por aqui, para olhar como é que ela faz a interseção com como é que é a interseção dela com aquelas regiões, com a superfície sônica, sônica linha lá na coisa. A gente sabe que aqui a interseção dela é zero, que nem o Fred disse ali, ó, essa região aqui, para esse problema é zero, né, com a sônica linha. Então, o que a gente faz, o que a gente viu foi o seguinte, ela entra aqui, ó, tá, e aparece aqui de novo. E, em vista de um outro ângulo, ela passa nessa região aqui, ó, você vê que ela não toca, ela não corta com a figurinha da sônica linha, com a figura da sônica linha. Ela só corta com a sônica. Tá? Então, era isso aí que eu tinha para falar. Ainda não temos muita coisa, mas eu acredito o seguinte, que a introdução dessas novas coordenadas vão permitir que a gente, daqui a algum tempo, esteja conseguindo trazer aqui para cima de fato e olhar as regiões mais facilmente aqui em cima. Tá? Quer dizer, essas curvas, sabendo essas curvas, já vai ficar melhor. Você, com essa transformação, pegou as bifurcações secundárias, jogou para infinito. A do Z igual a zero. Porém, tem as bifurcações secundárias sempre tem interseção de dois ramos. De dois ramos, tá? Como é que isso se dá? Esses ramos não estão mais no infinito, estão perto do infinito. Tá. Onde eles ficam? Eles estão lá para o infinito, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, um deles a gente sabe que não corta a sônica linha. Que é o Z, a própria Z igual a zero. Que é o ramo, que você tem um ramo vertical, que é o π, tá? Que é o plano π, e tem o outro ramo. O outro ramo não tem problema nenhum, que a gente que a gente chama de sigma, que você e Fred chamam de sigma no trabalho de vocês. Esse ramo não tem problema nenhum. O problema que teria seria o do plano π vertical, que é exatamente a bifurcação secundária. Tá? Então, nada acontece. Tá ótimo. Obrigado. Então tá. Muito obrigado. Agora,